Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre Maria, nosso 45º encontro. Estamos falando da decretação do dogma da Imaculada Conceição no documento de Pio XII. E neste documento nós vamos trabalhar hoje o testemunho dos Santos Padres e o testemunho dos teólogos. Então nós vamos trabalhar do número 21 até o número 27. E neste nós vamos então ver os argumentos do Santo Padre. Claro que ele não esgota todo esse argumento, ele pega aqueles mais significativos para dar fundamentação a esta decretação do dogma da Assunção de Maria. Eles se completam, como eu dizia, o dogma proclamado por Pio IX da Imaculada Conceição vem completado com o dogma da Assunção de Pio XII, mostrando a dignidade de Maria. Então nós vamos ver o testemunho dos Santos Padres no número 21, no parágrafo 21. São João Damasceno, ele foi o último padre da patrologia grega. Ele morreu por volta de 749. Que entre todos se distingue como pregoeiro dessa tradição, ao comparar a Assunção gloriosa da Mãe de Deus, Maria Santíssima, com as suas outras prerrogativas e privilégios. Exclama com veemente eloquência. Então vamos ver o que diz então São João Damasceno. Convinha que aquela que no parto manteve intocável e libada virgindade, conservasse o corpo incorrupto, mesmo depois da morte. Convinha que aquela que trouxe no seio o Criador encarnado, habitasse entre os divinos tabernáculos. Convinha que morasse no tálamo celestial aquela que o Eterno Pai desposara. Convinha que aquela que viu o seu Filho na cruz, com o coração traspassado por uma espada de dor de que ela tinha sido imune no parto, contemplasse assentada à direita do Pai. Convinha que a Mãe de Deus possuísse o que era do Filho e que fosse venerada por todas as criaturas como mãe, serva do mesmo Deus. Esse pensamento, desenvolvido por São João Damasceno, mostra a profundidade da reflexão da dignidade daquela que gerou para nós o nosso Salvador, Jesus Cristo, ela que tinha sido eleita e preparada desde toda a eternidade dentro desse projeto divino de Deus, porque Deus não faz nada de improviso, mas tudo foi pensado antes mesmo que todas as coisas fossem criadas. Então essa Maria, Mãe de Jesus e nossa, ela então convinha que participasse desse grande mistério da vida do seu Filho. No número 22, parágrafo 22. Condizem com essas palavras de São João Damasceno as de muitos outros que afirmam esta mesma doutrina. E não são menos expressivas, nem menos exatas, as palavras que se encontram nos sermões proferidos
pelos santos padres mais antigos ou da mesma época, ordinariamente por ocasião dessa festividade. Assim, para citar outro exemplo, ele pegou primeiro São João Damasceno, agora ele vai pegar São Germano de Constantinopla. São Germano de Constantinopla julgava que a incorrupção do corpo da Virgem Maria, Mãe de Deus, e a sua assunção são consequências não só da sua maternidade divina, mas até da santidade singular daquele corpo virginal. Esse corpo virginal que gerou o Filho eterno de Deus, que é Deus numa humanidade. Vós, nos diz então São Germano, aparecestes em beleza. O vosso corpo virginal é totalmente santo, totalmente casto, totalmente domicílio de Deus, casa de Deus, lar de Deus, de forma que, até por este motivo, foi isento de desfazer-se em pó. Foi sim o corpo de Maria, transformado enquanto era humano, para viver a vida altíssima da incorruptibilidade, mas agora está vivo, gloriosíssimo, incólume e participando da vida perfeita. Mais um testemunho sobre essa questão do corpo da Virgem Maria, que não foi corrompido com a morte. Outro escritor antiquíssimo assevera por sua vez. Então aqui nós estamos trazendo de São Modesto de Jerusalém. Ele fala assim, a gloriosíssima Mãe de Cristo, Deus e Salvador nosso, dador, isto é, doador da vida e da imortalidade, ela foi glorificada e revestida do corpo na eterna incorruptibilidade por aquele mesmo que a ressuscitou do sepulcro e a chamou a si de uma forma que só ele sabe. Então, esse mistério divino na manifestação, né, a Maria, após a morte, chamando-a a participar desta realidade, levando o seu corpo à realidade divina. Parágrafo 23. À medida que a festa litúrgica se foi espalhando e celebrando mais devotamente, maior foi o número de bispos e oradores sagrados que julgaram de seu dever explicar com toda clareza o mistério que se venerava nesta solenidade e mostrar como ela estava intimamente relacionada com as outras verdades reveladas, porque o mistério da Assunção de Nossa Senhora refaz também com todo o mistério da nossa salvação. Logo depois, Papa Pio XII passa para o testemunho dos teólogos. Ele não esgota todo o tema, mas ele pega alguns referenciais para poder justificar e dar razão àquilo que está sendo proclamado, que Nossa Senhora não viu a corrupção no seu corpo, mas foi elevada ao céu. No parágrafo 24, entre os teólogos escolásticos, não faltaram alguns que, pretendendo penetrar mais profundamente nas verdades reveladas e mostrar o acordo entre a chamada razão teológica, que é a reflexão teológica, que dá explicitação
né, daquilo que se crê, e a fé católica, que é o fundamento da tradição, daquilo que nos foi herdado e nos foi deixado pelo mistério da revelação, através dos apóstolos e depois através da tradição dos padres, notaram a estreita conexão existente entre esse privilégio da Assunção da Santíssima Virgem e das demais verdades contidas na Sagrada Escritura. Parágrafo 25. Partindo então desse pressuposto, apresentam diversas razões para fundamentar esse privilégio mariano. A razão primária e fundamental diziam ser o amor filial de Cristo para o levar a querer a assunção de sua mãe ao céu. E advertiam mais que a força dos argumentos se baseava na incomparável dignidade de sua maternidade divina e em todas as graças que dela derivam. A santidade altíssima, que excede a santidade de todos os homens e anjos, porque abaixo de Jesus só Maria, né, que tem esse privilégio, essa prerrogativa da realidade da santidade mais plena, né? Então, essa santidade, né, de Maria, que é superior a todos os anjos e santos. A íntima união de Maria com seu filho e, sobretudo, o amor com que o filho consagrava a sua mãe digníssima. Parágrafo 26. Muitas vezes os teólogos e oradores sagrados, seguindo os passos dos santos padres, que os santos padres eram sustentáculo da tradição e da forma como se dava as normas para ler a Sagrada Escritura no sentido eclesial, porque a Escritura ela é um livro da Igreja, deve ser lido na Igreja e deve ser lido para a Igreja. A Sagrada Escritura congrega e forma esta comunidade, que no momento celebrativo reconhece que na presença real do Cristo na Eucaristia se unem, assim pela palavra e pelo corpo e sangue de Cristo, numa mesma fé, no mesmo corpo de Cristo, a sua Igreja, fazendo parte desse grande corpo místico, vivo, né, que somos todos nós. Nós que estamos vivos, aqueles que já morreram e aqueles que ainda virão. Então, muitas vezes os teólogos e oradores sagrados, seguindo os passos dos santos padres, para explicarem a sua fé na Assunção, serviam-se com certa liberdade de fatos e textos da Sagrada Escritura. E assim, para mencionar só alguns mais empregados, houve quem citasse a esse propósito as palavras do salmista: Erguei-vos, Senhor, para o vosso repouso, vós, se refere na interpretação a Cristo, e a arca é aquela que traz dentro de si a aliança. Então, a arca é o símbolo de Maria, que traz dentro de si o próprio Filho de Deus, a nova aliança. Então, não só vem erguido a aliança, o Senhor, mas também vem erguida a arca portadora da aliança. Erguei-vos, Senhor, para o vosso repouso, vós e a arca de vossa santificação. É o Salmo 131, versículo 8. E na arca da aliança, feita de madeira incorruptível. Então, essa arca da aliança é símbolo de Maria, que é feita de Maria incorruptível. Maria traz essa realidade humana num corpo imaculado, não corruptível, sem pecado. Então, na arca da aliança, feita de madeira incorruptível,
e colocada no templo de Deus como sagrada, viam como que uma imagem do corpo puríssimo da Virgem Maria, preservado da corrupção do sepulcro e elevado a tamanha glória no céu. Do mesmo modo, ao tratar desta matéria, descrevem a entrada triunfal da rainha na corte celeste e como se vai sentar à direita do divino Redentor. Isso aqui é o nosso Salmo, né? Salmo 44, versículo 10, depois versículo 14 a 16. E recordo a propósito a esposa dos cantares, o cântico dos cânticos, que sobe pelo deserto como a coluna de mirra e incenso, para ser coroada. A ascensão de Maria. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 6, capítulo 4, versículo 8, capítulo 6, versículo 9. Ambas são propostas como imagens daquela rainha e esposa celestial, Maria, que sobe ao céu com seu divino esposo. Parágrafo 27. Os doutores eclesiásticos vislumbram igualmente a assunção da Mãe de Deus, não só em várias figuras do Antigo Testamento, mas também naquela mulher revestida de sol, que o apóstolo São João, no livro do Apocalipse, contemplou na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Porém, entre os textos do Novo Testamento, consideraram e examinaram com particular cuidado aquelas palavras: Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Esse ave é traduzido: alegra-te, cheia de graça. Lucas, capítulo 1, versículo 28. E nos inícios das nossas reflexões, nós trabalhamos muito essa parte desse alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Pois viram no mistério da Assunção o complemento daquela plenitude de graça concedida à Santíssima Virgem e uma singular bênção contraposta à maldição de Eva. Se Eva trouxe a desgraça, por Maria veio a graça que ela nos deu, que é seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, essas realidades ele quer colocar bem en passant, bem rápido, né? Alguns aspectos não esgotando, né? Alguns aspectos do testemunho dos Santos Padres, dessas festas antigas que já se celebrava da Assunção de Maria e alguns autores, são 3 só autores com fundamento, mas também esse testemunho dos teólogos que procuraram ver essa realidade na Sagrada Escritura, elementos prefigurativos da vida de Maria e seu destino na Assunção de Nossa Senhora. Então, depois nós vamos dar continuidade no nosso próximo encontro, trabalhando na teologia escolástica essa questão dessa tradição sobre a Assunção de Nossa Senhora. Que Maria, né, interceda por nós e sempre nos conduza a Jesus. Alegra-te, Maria, cheia de graça. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.